A epidemiologia é um ramo da ciência diretamente ligado à saúde pública de grande importância para o médico veterinário. Afinal, a atuação em saúde é muito importante para a nossa profissão. Dessa forma, o profissional deve conhecer a fundo o método epidemiológico e conhecer o seu histórico também. Bem, a palavra epidemiologia tem sua origem nas seguintes partes. Epi, que significa sobre, demos, povo, e logia, estudo. Então, a epidemiologia vai estudar aquilo que se abate sobre o povo, as epidemias. Você já deve ter visto em noticiários, periodicamente, notícias de grandes doenças, epidemias, que assolam esta ou aquela população e hoje, com as interligações, por exemplo, através dos aviões, entre as várias regiões do planeta, essas doenças podem rapidamente se alastrar de um ponto a outro, um continente a outro, e levando a doença a várias populações. Então, é função da epidemiologia não apenas conhecer essas doenças em detalhes, mas também buscar intervenções. Dentro disso, a medicina veterinária se insere tanto na saúde pública quanto no controle também de doenças animais, onde esses conceitos são aplicados: clínica de grandes, clínica de pequenos, saúde pública e inspeção de alimentos. E nós, então, temos uma grande responsabilidade em relação a esse fator, devendo conhecer os seus princípios e a forma de utilização desses conceitos. Então, a definição de Lilienfeld, em 1980, nos diz que é a ciência que estuda os padrões de ocorrência das doenças nas populações humanas e ainda os fatores que determinam esses padrões, sendo uma base da saúde coletiva, também denominada saúde pública. Alguns pontos mostram a importância dessa ciência. Primeiro, essencial para a saúde pública, ou saúde coletiva, como dissemos, que é a saúde fornecida pelo governo para a sua população. Da mesma forma, ela vai contribuir para a melhoria da saúde nas populações. É essencial para identificar e mapear as doenças emergentes. E ainda, muitas vezes, ocorrem atrasos no combate às doenças pelo simples fato que as descobertas epidemiológicas, às vezes, não são repassadas para outros grupos profissionais que vão aplicar nas populações. Então, se for bem feita a questão da epidemiologia, ela pode, inclusive, dar rápidas respostas e modificar as atuações de saúde sobre as populações, o que vai ocasionar em avanços e não em atrasos. Nós temos ainda que o conhecimento é a arma contra a discriminação e o medo. Sempre que sai uma notícia de uma epidemia, de uma doença pouco conhecida, a população, às vezes, discrimina alguém que está com as características dos pacientes da doença, ou ainda cria medidas de pânico e que não, na verdade, não auxiliam no controle dessa doença. Então, o conhecimento é um ponto essencial e a melhor arma para prevenir as epidemias. O método epidemiológico, complexo, é uma ciência e muito interessante, ele permite sanar atrasos e desenvolver, inclusive, a saúde na população. E ele é feito a partir da interpretação de dados. E por isso nós necessitamos tanto de conhecimento de pesquisa de campo, quanto de arquivos, dados populacionais, levantamentos de fichas de notificação, e a partir daí que nós vamos conhecer a situação epidemiológica de uma população, de um rebanho, e só aí
traçar medidas preventivas e curativas para combater essas epidemias. Quando nós falamos da abordagem saúde e doença, nós temos historicamente dois focos. Um deles voltados ao indivíduo, né? Que é a clínica, principalmente. Então, por uma série de motivos que veremos a seguir, históricos, nós temos muitas vezes uma abordagem individual do paciente. Mas, quando nós pensamos numa abordagem mais epidemiológica, nós temos que pensar na coletividade. Daí a ideia de saúde pública, né? Que não pode também ficar esquecida. Muitas vezes, esse profissional vai se dedicar a esse paciente, mas outros profissionais da saúde, inclusive, deverão proteger o coletivo. E esse é um ponto bastante oportuno e importante na epidemiologia. Então, dentre os pontos que a epidemiologia estuda, podemos citar comportamento das doenças naquela comunidade. Por exemplo, uma determinada gripe chegou a uma região da Ásia e a taxa de mortalidade era de 2%. Ou seja, de cada 100 pessoas que tiveram a doença, 2 morreram. Quando essa doença chegou, por exemplo, no Irã, a cada 100 pessoas que pegavam a doença, 9 morriam. E aí a epidemiologia se pergunta, por que a taxa de mortalidade no Irã foi tão diferente da Ásia? Algum fator ali tem que estar presente. Observa as características ligadas às pessoas, ao tempo e ao espaço físico. São 3 grandes pontos para compreendermos a gênese, a formação e o desenvolvimento daquela doença naquelas populações. Ainda, busca determinar, que não basta conhecer, né, as medidas de prevenção e controle mais indicados para aquele problema. E procura avaliar estratégias a serem adotadas e os seus impactos com o objetivo de diminuir e controlar a ocorrência da doença em análise. Então, não apenas busca entender e compreender os mecanismos locais, mas também criar soluções e avaliar, inclusive, aquelas ações propostas, se efetivamente foram eficazes no controle e combate àquela doença.